Tudo certinho com vocês? Vamos falar aqui sobre associação em série de resistores. Vou utilizar essa ferramenta para nós darmos uma analisada nessa associação. Começando por série, vou montar aqui com vocês 3 resistores em série para mostrar como é que funciona e fazer uma análise bem legal da situação, ok? Posicionei aqui esses 3 resistores, eu vou colocar aqui o fio, posso mexer no tamanho que eu quiser eles, tá? Deixa eu acabar de montar para a gente analisar com calma isso aqui. Quase tudo pronto, só falta agora colocar a bateria. Joguei ela aqui e vou, além de tudo mais, colocar também um interruptor, por que não, né? Uma chave que está bem ali. Isso aqui vai nos ajudar a fazer o nosso circuito funcionar direitinho. Antes de colocar para poder movimentar isso aqui, para poder ver os elétrons, vamos ver os valores das resistências. Tá? Ali tem 10, eu inclusive posso colocar para observar eles, está vendo? 10, 10, 10. E eu vou aumentar o valor dessa tensão aqui, só para que fique uma coisa mais legal para a gente. Vou colocar 30 volts nela. E aí, vou abrir o circuito. Vou abrir não, vou fechar, né? Fechar para que ele funcione. Atenção. Repare que essa chave não tem resistência, tá? Para não influenciar. E aqui está o circuito, né? Uma associação em série. Inclusive, se você olhar lá em cima, no canto direito, onde o mouse está circulando, a representação da corrente aqui é a representação convencional que a gente utiliza nas nossas questões. Polo positivo, a corrente sai do polo positivo, dá a volta no circuito e retorna aqui ao polo negativo. Só que a representação que nós fazemos na questão não é bem esse desenho, vocês sabem, né? É essa daqui. Eu vou clicar aqui embaixo, no canto direito embaixo, e vou colocar como a gente está acostumado a observar nas nossas questões. Então, o que caracteriza uma associação em série? O fato de que a corrente que sai da bateria, do gerador, vai passar por todos os elementos que estão aqui. A corrente que passa por esse elemento, né, é igualzinha a que passa por esse elemento, que é igualzinha a que passa por esse elemento, as correntes são iguais. Além disso, a DDP que nós temos gerada pela bateria de 30 volts vai se dividir entre cada um dos elementos. Nesse caso, vai se dividir igual porque as resistências são iguais. Caso contrário, não seriam exatamente a mesma. Mas a soma das 3 DDPs dariam iguais. Para fazer uma análise disso, primeiro vamos pensar na corrente. Eu falei a vocês que a corrente é a mesma em todos os elementos. E isso é verdade. Se eu colocar aqui o amperímetro, né, para medir a corrente, vai dar 1 ampere aqui, vai dar 1 ampere aqui, vai dar 1 ampere aqui. Em qualquer lugar ela está dando 1 ampere, já que a associação é em série. Ô Baense, como é que você sabe que está dando 1 ampere? É simples. A associação em série, né, eu posso substituir todas elas por apenas uma, que tenha uma resistência de valor exatamente igual à soma das 3. Vou comprovar isso para vocês, só um segundo. Montei aqui agora, acima desse circuito, o circuito equivalente ao de baixo. Como eu acabei de dizer para vocês, o circuito tem que ter uma resistência de 30 ohms, que é a soma das 3. E aqui em cima eu coloquei uma única resistência, que eu vou chamar de resistência equivalente, e que vai funcionar no lugar dessas 3. Como a bateria aqui de baixo tem 30 volts, lá em cima eu também coloquei 30 volts. Olha o que vai acontecer quando eu fizer o circuito funcionar. Aqui embaixo, o amperímetro indica 1 ampere de corrente. Se eu estiver falando a verdade, lá em cima também vai ser 1 ampere. Coloquei aqui em qualquer lugar do circuito, e repare que ele está marcando 1 ampere de corrente também. Né? Isso comprova para a gente que o que nós estávamos falando. Uma associação em série de resistores, né? A resistência equivalente é a soma de todas as resistências. Pô, mas ficou todas as resistências iguais e tal, não dá para fazer separado não? Dá sim, cara, vamos lá. Eu vou mudar aqui. Vou pegar essa resistência aqui, por exemplo, e vou colocar... botar 20 aqui, pronto. Se eu colocar aqui com ela com 20... quanto será que ficou a nova corrente? A nova corrente vai ficar o quê? 0,75. Qual é a resistência equivalente desse circuito? 20 com mais 10 dá 30, 30 com mais 10 dá 40. Então, se eu puser naquele circuito lá de cima 40 ohms, acompanhe, tem que dar uma corrente de 0,75. Eu aí vou pegar aqui, ó, botar o amperímetro aqui, você vê, quando eu boto minha corrente lá em cima, meu amperímetro, ele marca 0,75. Isso tudo comprova que a associação em série, né, você soma as resistências. Beleza? Bom, mas esse massa, vem cá, e as DDPs a gente pode falar o quê? Bom, observe. Se eu pego e meço a DDP nesse resistor de 20 ohms, eu encontrei 15 volts.
né? Claro, por que 15 volts? A corrente que está passando aqui é 0,75. 0,75 vezes 20 vai dar 15 volts. Claro que na de cá vai ter que dar 7,5, porque 0,75 vezes 10 dá 7,5. E na de cá também vai dar 7,5. Então, observe, quando eu somei, né, 7,5 mais 7,5 volts mais 15 volts, isso vai dar 30 volts. Ou seja, mais uma vez, a característica de uma associação em série. As DDPs somadas vai dar a DDP total lá do seu circuito. Tranquilo? É assim que a coisa funciona quando você tem uma associação em série. Belezura? Vou modificar meu circuito, tirar as resistências e botar lâmpadas, que na verdade também são resistores, tá? Resistências. E vou colocar aqui a minha terceira, acompanhe comigo, com 10 ohms. Veja que todas elas têm o mesmo brilho, já que a corrente que passa por elas é exatamente a mesma e elas têm a mesma resistência. A bainha massa, e se eu alterar a resistência dela, vai alterar a corrente? Naturalmente. Vou botar aqui o amperímetro, tá certo? E vou alterar a resistência dessa primeira lâmpada aqui. Pode ser de qualquer uma, tá? Quando eu aumentar, repare que o brilho dela está aumentando, mas o brilho das outras vai diminuindo. Ok? Botei com 40 ohms, olha para quanto foi a corrente, 0,50. Ela brilha mais, ela dissipa mais energia porque a resistência dela está maior, as outras dissipam menos porque a resistência é menor, né, havendo a diminuição no valor da corrente. O bainha massa e a DDP. Cara, a DDP é a mesma coisa. Quando você medir a DDP aqui nos polos dessa lâmpada, o que é que você vai encontrar? 20 volts. Por que 20 volts? Porque 40 vezes 0,5 vai dar 20 volts. Primeira lei de Ohm. A bainha massa quer dizer então que se eu medir na de cá, 10 vezes 0,5 vai dar 5 volts, correto? Exatamente, 5 volts. E na outra também. Então quer dizer que 5 volts mais 20 volts vai dar o total que é 30 volts. Perfeito. É assim que funciona uma associação em série. Apenas uma observação aqui, que a novidade aqui, entre aspas, para alguns, é a utilização do voltímetro e do amperímetro, né? Você observa que o voltímetro eu estou sempre ligando entre dois polos do circuito, porque o voltímetro é para ser ligado em paralelo. A gente, inclusive, considera que esses voltímetro e esse amperímetro são ideais. O que significa isso? O voltímetro tem uma resistência infinita para que a corrente não passe por ele. E o amperímetro, ele tem resistência interna nula, para que ele não tenha DDP nenhuma sobre ele. Né? Se eu pegar, por exemplo, e medir a DDP desse polo aqui debaixo da lâmpada até a outra lâmpada, olha o que eu vou encontrar, 10 volts. 5 volts dessa, mais 5 volts dessa. Se eu colocar do outro lado, 5 volts, mais 20 volts, isso vai dar 30 volts, que é o total da minha bateria. Tranquilo? E por último, o que acontece se uma das lâmpadas queimar? Bom, queimar significa a mesma coisa que retirar ela dali, né? Então, se eu chegar aqui e retirar ela daqui, porque queimar abre o circuito, olha o que aconteceu, parou de passar corrente. E não importa se é essa, se é essa, se é essa, qualquer uma delas queimar, vai abrir o circuito e a lâmpada o circuito para de funcionar e elas apagam naturalmente. É o que acontece na lâmpada lá do circuito lá da árvore de Natal, que normalmente, quando queima uma, apaga todas as outras. Tranquilo? É assim que a coisa funciona. Essa foi a associação em série. Vamos ver como é que fica a associação em paralelo. Valeu? Física Bala. Vai lá no canal Física Bala e se inscreve, além de curtir os vídeos. Até já!